Olá pessoal, estamos começando mais um capítulo aí dos nossos vídeos sobre uma arquitetura na cloud, né? Que a gente já veio detalhando aí nos vídeos anteriores, e agora a gente vai falar sobre um recurso da AWS Cloud chamado CloudFormation, né? CloudFormation. O que seria esse CloudFormation? CloudFormation, ele é uma área do nosso AWS Console aqui, né? Uma feature aqui, o CloudFormation, Model and Provision All Your. O que na prática é o CloudFormation? Significa você poder rodar scripts e esses scripts criarem recursos de acordo com o que você especificou, e você tem possibilidades infinitas com isso, de criar toda a sua infraestrutura do que você precisa. É isso mesmo, todo esse desenho aqui, né, com scripts, né, com YAMLs, .yaml, arquivos.yaml, que trata de uma linguagem de serialização de dados muito usada na escrita de arquivos assim de configuração, de infra, né? Então a gente vai ver que o build spec, que é onde roda onde na nossa aplicação indica como vai ser o nosso processo de pipeline CI/CD, ele é em YAML, né? E o CloudFormation ele pode ser em JSON também, mas o pessoal, a grande maioria do mercado eu vejo aí utilizando com YAML. Então a gente vai falar sobre os scripts que a gente rodou para poder criar esse projeto que a gente viu funcionando no vídeo ao vivo, né? A gente viu tudo isso aqui funcionando, só que antes disso funcionar, de ter cada componente desse, foi preciso criá-los, né? E essa criação foi feita através de scripts, infra as a code, né? Infra por código. E agora a gente vai estar vendo, né, um por um desses scripts que a gente usou aqui. Algumas coisas a gente fez manual, não é só rodar esse script vai criar tudo isso, não. Algumas coisas foram feitas manualmente, mas os principais recursos que a gente tem aqui, alguns deles vão estar aqui e vai poder entender o conceito, porque seria possível, né? Mas, e aí com esse conceito, caso você queira, você vai conseguir fazer o que você quiser, subir uma arquitetura como essa, ou uma bem mais complexa, scriptada, né? Com código. Então vamos lá, a gente tem essas 8 arquivos YAML, a gente vai falar um por um aqui, vamos lá. Bom, aqui é o nosso YAML de criação das nossas VPCs para o nosso cluster, né? Você vê que ele é bem extenso, ele é um sample da AWS, então eu baixei ele, rodei ele e ele retorna para a gente duas subnets privadas e duas subnets públicas dentro de uma nova VPC e com um security group atribuído. Então a gente cria toda a infraestrutura de topologia mesmo, a VPC, a subnet, para hospedar o nosso cluster. E esse código aqui, ele faz toda essa mágica, né? Por incrível que pareça, a gente tem todas as configurações de rede, route table, gateway, internet gateway, para expor as subnets públicas, enfim. Esse é o ponto de partida para criar nosso cluster. Tá bom? Então vamos lá. Aí a gente tem aqui o 2. Esse aqui é o bucket, é um script que ele vai criar um bucket, chama com esse nome. E esse bucket vai ficar os códigos da aplicação, né? Vamos ver ele lá. A gente vai estar utilizando ele mais para frente para fazer olha aqui, ó, para criar esse ó, hermoso arc. Vamos ver o que tem nele, ó. Eu tenho os dois projetos zip que
foram utilizados para subir o nosso repositório Code Commit na nuvem, né? Ou seja, para criar o nosso servidor, o nosso repositório Git, ele vai ser criado nos próximos scripts através desse zip aqui no Bucket S3. Olha que bacana, né? Então vamos lá. Aqui, ó, este bucket, aí a gente precisava de um outro bucket que ia armazenar os dados da aplicação, né? Dados dados que foram feito o upload da aplicação, né? Seria o bucket. E aí colocamos a palavra bucket na frente aqui, vamos ver o que tem lá. Bucket order attachment, é onde fica gravados os arquivos que a gente gravou pelo nosso front, que já foi mostrado aí no vídeo anterior, tá? Aí a gente tem um outro script, você vê que é importante respeitar esses espaços, essa sintaxe, exatamente como tá, porque senão ele não funciona. Aqui a gente está criando o repositório do back-end, como eu disse, através dentro do Hermoso Arc, daquele arquivo, ele faz toda a mágica e cria o repositório Hermoso Arc. E aqui a mesma coisa para o front-end, pegando o zip do front. Vamos ver se isso condiz. Vamos ver no Code Commit, que é o nosso Git, né? O nosso GitHub, no caso. Vamos ver. Tá aqui, ó, os dois. Ó. Eles subiram. O primeiro deploy foi feito a partir desse zip. E depois são feitos commits e roda a esteira, né? Aí ele já entra no funcionamento de CI/CD. Agora a gente tem o script do DynamoDB, que eu crio aqui uma table, né? Ele tem uma sintaxe diferente, né? E aí você define o máximo de capacidade que vai ter essa tabela. Isso é muito interessante, né? Bem diferente de banco de dados relacionais. Você consegue definir index de várias formas aqui, né? Aí a gente tem vários detalhes aqui que dá para a gente configurar. O DynamoDB é um dos bancos mais parrudos, aí, performáticos que tem para grande concorrência e leitura e escrita de dados. Aí você tem o throughput aqui, enfim. Isso é para criar a nossa order com os dados que a gente usa lá no front-end, que vem lá da tela, né? Depois a gente dá um get nesse cara. Ou seja, aqui é DynamoDB, vamos ver lá no console, DynamoDB. Tables, tá aqui, ó, order, certo? Nossa table order, aí nós temos aqui, ó, você tem diversas opções aqui, infinitas, né? Daria para fazer um vídeo de cada um desses, né, na verdade, mas o intuito aqui é mostrar o CloudFormation de criação de uma tabela DynamoDB, que é essa entidade aqui do nosso desenho. Ok? Então esse foi um outro script YAML. Aqui a gente está criando um Lambda. O Lambda, ele é esse aqui, é o microservice nosso. Ele cria as permissões, ó, anexa uma policy. Ó, Hermoso Arc Lambda, ou seja, a gente tem esse zip para subir a nossa Lambda através desse script aqui. E aí, por fim, né, vamos mostrar aqui a Lambda também, né, que a gente viu nos vídeos anteriores, mas sempre bom a gente para ter certeza.
Um outro ponto muito interessante aí, é um ponto que eu queria estar falando, é isso. Eu não acesso com o meu usuário root, a gente nunca deve usar o usuário root. O usuário root, a gente tem que, só o system admin deve ter e tem que deixar guardada essa senha e nunca utilizar. A gente sempre cria acessos e por padrão o usuário é criado sem nenhum acesso na AWS. Justamente para você ter que atribuir, e ele tenha bem segmentadas as permissões, né? Para você atribuir cada usuário ter minimamente o que ele precisa acessar, questão de segurança. E é um ponto importante aqui, ó, que para esse usuário que eu criei aqui, ó, eu mostro lá a minha conta, aula AWS, e não é o root, é o aula AWS, eu habilitei a autenticação multifator, ou seja, eu aqui no meu celular, eu tenho que entrar no Google Authenticator ou algum autenticador, que vai servir também, e aí ele vai me mostrar aqui o código desse usuário, né? Uma vez você faz a configuração, mas ele não vem habilitado por padrão, a gente tem que habilitar ele, mas é uma ótima prática de segurança, para que a gente tenha, mesmo que o usuário perca o usuário e a senha dele, ele precisa do aparelho celular dele e um aplicativo para funcionar. Aqui a nossa lambda foi criada através daquele CloudFormation, pegando como source o bucket, Hermoso Arc Lambda. E aqui por fim é o Secret Manager, bem simples, a gente cria um secret de connection string só para a gente fazer um get disso na aplicação em determinado momento para que atenda o nosso pré-requisito de ter integração com o Secret Manager aqui, né? Ele pode ser usado também no pipeline como variável de configuração para estar substituindo no build spec. A gente dá um replace no código, aí sendo dessa forma, nem mesmo o desenvolvedor em tempo de execução debugando consegue ter acesso a uma credencial, certo? E, bom pessoal, era isso que eu acredito que eu tinha para falar de CloudFormation, né? Trata-se de scripts YAML, você vê aqui cada um tem sua, poderia colocar todos juntos, poderia, enfim, é possível cruzar, associar diversos itens, como a gente pode ver aqui, ó. Esse aqui ele é bem complexo, né, que é o que cria toda a infra do cluster. E é isso, pessoal. Espero que o conteúdo aí seja aproveitado e até o próximo vídeo.